Graça e paz, irmãos. Bem-vindos a mais uma quarta doutrinária, que possamos aproveitar a noite de hoje para darmos continuidade ao ensino contido no Evangelho de Mateus, que de fato o nosso Senhor possa abençoar a nossa noite com aquilo que Ele nos traz, acerca da sua palavra. Vamos iniciar o culto dessa noite orando. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós te agradecemos por esse privilégio que temos de nos reunirmos em nossas casas e tratarmos acerca do Teu Evangelho, aprendermos um pouco mais, Senhor, acerca dos ensinos do Teu Filho Jesus, que possamos empregar tudo aquilo que vai ser tratado aqui essa noite em nossas vidas e que, de fato, Senhor, a Tua palavra ela seja a nossa única regra de fé e prática, Senhor. Muito obrigado por esse tempo que dispomos, obrigado, Senhor, por essa palavra que me foi dada, Senhor, para compartilhar com os nossos irmãos. Te agradeço por me usar e peço a Ti, Senhor, que Tu possas, de fato, me capacitar durante toda essa pregação para que tudo saia conforme a Tua vontade, Senhor. Se nós choramos em nome de Cristo Jesus, amém. Bom, irmãos, dando continuidade aos ensinos no Evangelho de Mateus, hoje nós vamos ler o bloco de versículos contido no capítulo 9, versículo 14 até o 17, que tem por título esse bloco do jejum. Aqui nós vemos a continuação de um evento que estava acontecendo nos versículos anteriores, logo após a vocação de Mateus, e tem um outro bloco chamado Jesus come com pecadores, onde nós vemos que um determinado evento estava acontecendo e o nosso Senhor Jesus Cristo, junto com seus discípulos, lá estavam. E determinado grupo, ou grupos de estudiosos, pessoas da época ali, fizeram questionamentos ao nosso Senhor Jesus. No bloco anterior, os fariseus questionaram o porquê de Jesus e seus discípulos estarem sentados à mesa, comendo com publicanos e pecadores. E Jesus tratou e explicou o porquê dessa prática. E em seguida, no texto que teremos como base para o estudo de hoje, há um outro questionamento muito similar a esse, mas que trata de uma prática oposta. Se antes o nosso Senhor e seus discípulos foram questionados acerca do porquê comiam, agora um outro grupo de religiosos da época o questionou e questionou seus discípulos o porquê eles não comiam ou deixavam de observar a prática do jejum, deixavam de observar a prática de se abster de alimentos. E acompanhe comigo no versículo 14 do capítulo 9 de Mateus, assim nos diz a palavra do Senhor. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Irmãos, aqui fica muito claro o posicionamento de Jesus. O nosso Senhor, como sempre, muito preciso, muito cirúrgico, ele trata pontualmente cada questionamento. Se prestarmos atenção, os discípulos de João Batista citam 3 grupos nesse relato. Eles falam sobre os discípulos de Jesus, eles mesmos, e os fariseus. E Cristo, ele dispõe, dando 3 exemplos do porquê a inobservância da prática do jejum por parte de seus discípulos. Precisamos atentar, irmãos, para o contexto da época. Não há um consenso acerca do evento que aqui está acontecendo. Alguns estudiosos dizem que pode ser uma festa, ou um evento, ou uma comemoração acerca da conversão e do chamado de Mateus. Não há certeza acerca disso, mas de fato o importante aqui é sabermos que estava havendo um banquete, uma cerimônia, uma reunião entre algumas pessoas, alguns homens da época, e lá estava inserido o nosso Senhor Jesus e seus discípulos.
E também sabemos que estavam alguns dos discípulos de João Batista e alguns dos fariseus também. Publicanos e pecadores também estavam contidos nesse ambiente, como vimos no texto anterior. O ponto aqui é, irmãos, o início do ministério do nosso Senhor Jesus, ele foi permeado por vários questionamentos dos estudiosos da época. Os fariseus, por várias e várias vezes, questionavam a Jesus acerca de determinadas práticas, uma vez que o nosso Senhor Jesus Cristo ele veio para trazer um novo, ele veio para contrapor exatamente práticas erradas dos fariseus. Obviamente, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la, assim como a sua palavra nos ensina. Mas também sabemos que os fariseus possuíam práticas de aumentar, ampliar, superfaturar as leis contidas no Antigo Testamento, a lei mosaica. E entendemos que assim o faziam por excesso de zelo ou por excesso de ego. Algumas práticas elas eram ampliadas, aumentadas, com o objetivo de gerar na população ao redor um sentimento de devoção maior por parte daquele religioso. O que sabemos e também foi exposto pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que isso servia apenas para alimentar o ego daquele que o fazia. Então, essa observância sobre o comportamento dos fariseus é muito importante aqui. O que causa espanto em primeiro momento é o questionamento nesse bloco, irmãos, não vem de um fariseu. Ele vem de um dos discípulos de João Batista. João Batista é aquele que batizou a Jesus Cristo e anunciou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista que falou que era a sombra daquilo que estava por vir, citando o próprio Jesus Cristo, falando sobre a concretização da vinda do reino de Deus para a terra, o Messias que estava para vir para salvar a todos. Não sabemos, irmãos, se esses discípulos que são citados aqui nesse texto eram alguns dos discípulos que lá estavam no momento do batismo de Jesus, no momento em que João Batista citava essas palavras. O fato é que, certamente, esses discípulos sabiam quem era Jesus. Era um feito muito grandioso por parte de João Batista anunciar alguém como Cristo, para que esse discípulo de João Batista, ou esses discípulos, não soubessem quem Jesus era, ou o que João Batista falou acerca de Jesus. O fato é, irmãos, que questionamentos existiam, mas nesse ponto, o questionamento desse discípulo ou desses discípulos tinha de fato um tom questionador, um tom duvidoso, um tom pejorativo acerca da prática do jejum. Precisamos observar, irmãos, que dos dois grupos que estamos falando aqui, os fariseus e os discípulos de João Batista, eles tinham o jejum como propósitos distintos, mas buscavam um objetivo em comum. Os discípulos de João Batista observavam o jejum como uma prática de observância e aguardo da concretização da vinda do reino de Deus. E os fariseus estavam aguardando o Messias, por isso seguiam com o jejum. Jesus ele relata aqui, e vamos entrar acerca das explicações de cada um desses grupos, mas assim como ele questiona o discípulo de João Batista, 3 grupos, Jesus explica rapidamente os 3. O primeiro grupo é acerca dos seus próprios discípulos. Ele fala no versículo 15, respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, nesses dias hão de jejuar. Claramente nós sabemos que toda indicação de noivo é uma indicação direta do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui Jesus deixa claro que não há necessidade de jejuarem, porque o noivo está com eles, porque aquele de suma importância está no meio deles. O jejum, ele era uma prática, irmãos, e aqui temos que observar nessa situação, era uma prática de constrição, uma prática de entristecimento. Precisamos deixar claro que o Senhor Jesus em nenhum momento ele proibiu os discípulos de jejuarem ou indicou que não era uma prática importante. Se voltarmos a alguns capítulos, no capítulo 6 de Mateus, nós observamos que o próprio Jesus ele ensina como fazê-lo. No capítulo 6, versículo 16, ele fala: quando jejuardes, não vos mostreis contristados,
como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ora, Jesus ele não se contradiz. Então, de forma alguma, ele está dizendo que o jejum é uma prática que não deve ser seguida ou observada. Ele só diz que no momento em que está com seus discípulos, ela não se faz necessária. O próprio Jesus, ele jejuou. O que vemos em Lucas, capítulo 4, do 1 ao 2, versículo 1 e versículo 2, o próprio Jesus, ele quando foi direcionado pelo Espírito ao deserto, a palavra nos diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. Ao fim dos 40, teve fome. Observamos também em Mateus, capítulo 17, no versículo 21, o episódio da cura de um jovem possesso. E nós vemos aqui, nesse versículo 21, uma citação muito simples que diz: mas essa casta não se espelha senão por meio de oração e de jejum. Ou seja, irmãos, o jejum é uma prática seguida e observada pelo Senhor Jesus, apenas citada nesse texto, que não se fazia necessário pela presença do noivo no meio dos seus discípulos. E o que também justificava a alegria dos discípulos, irmãos. Jesus ele segue falando sobre duas outras situações: panos velhos e odres velhos, e citando também remendo novo e vinho novo. Uma citação direta, irmãos, aos discípulos de João e aos fariseus. É certo que nós não temos certeza quem representaria o odre ou quem representaria o pano, mas o fato aqui, irmãos, é que as práticas observadas por estes, os discípulos de João e os fariseus, impediam que o novo, aquilo que traria o frescor, a boa nova do Senhor, pudesse ser implementada. Uma vez que o próprio Jesus fala no versículo 16 que ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica a maior rotura. Caso tentarmos costurar um remendo novo em uma veste velha, ela vai se rasgar. Ou quando a gente costurar e for lavar o tecido como um todo, o tecido novo ele vai ter uma resistência maior e o tecido velho vai se desgastar com costura. Então isso não pode ser feito. E Jesus segue: nem se põe vinho novo em odres velhos. Também citando a impossibilidade de colocar algo novo, algo fresco, em um recipiente velho, com práticas antigas, com práticas falíveis, com práticas que não observam aquilo para o qual Jesus veio, para o renovo, para as boas novas, para o cumprimento da lei e a salvação através da graça. Devemos observar também, irmãos, que pela lei, se formos considerar aquilo que os fariseus consideram, lá em Levítico, deixa eu só consultar aqui o meu material, Levítico 16, 29, ele trata sobre o período de jejum do povo de Israel, que é o período da expiação. Se observarmos como a lei se comporta, nesse dia da expiação, nesse período da expiação, aí sim o jejum se faz necessário. Não há uma obrigatoriedade na lei nisso. Porém, devemos observar determinadas práticas onde o jejum se faz necessário. Vemos alguns homens de Deus no Antigo Testamento praticarem jejum para fins específicos, de oração, com um fim específico em que Deus, assim, pudesse atender à sua petição. Vemos também alguns reis, alguns monarcas, algumas autoridades do povo de Deus instituindo também um jejum coletivo, também com um fim específico, com um propósito específico, de uma maneira específica, com um fim específico. Então, é uma prática comum, irmãos. Porém, os fariseus, eles ampliaram essa prática. Jejuavam 2, 3 vezes por semana. Alguns estudiosos dizem que era uma prática até calendarizada, terças e quintas-feiras, mas existiam alguns fariseus que jejuavam até mais. Então, assim, observem que não há um não cumprimento na lei se não for feito o jejum de acordo com o que está na lei. Mas os fariseus, mais uma vez, ampliam, eles aumentam para que gere na população ao redor um sentimento para com eles,
para que alimente a autoridade deles, o ego daquele homem. Então, precisamos nos ater a isso, irmãos. E para concluirmos aquilo que o nosso Senhor Jesus falou, o ponto que temos que nos ater aqui, irmãos, é o jejum em si, ele é uma prática observada. Mas o ponto em questão, nesse grupo curto de alguns versículos que nós lemos, é: os fariseus e os discípulos de João Batista estavam impedidos ou incapazes de reconhecer o principal diante dos seus olhos, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus de todo o universo, o Verbo encarnado, o Eu Sou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio para salvar, aquele que veio para mudar toda a estrutura da humanidade, aquele que veio para dividir a história, aquele que veio para abalar todos os parâmetros sociais e religiosos da época. A promessa do nosso Deus para conosco, a concretização do plano de salvação em nossas vidas. Os discípulos de João e os fariseus estavam impossibilitados de ver ou incapacitados de ver porque estavam presos a práticas antigas, práticas falíveis, práticas que deveriam rapidamente ser inobservadas por eles diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, para nós fica a lição de que precisamos atentar, precisamos ficar atentos, irmãos, para quando o nosso Senhor Jesus Cristo retornar, para que não nos comportemos como esses homens, presos a práticas antigas, presos àquilo que a gente acredita que é uma verdade e impedidos de enxergar a verdade através do nosso Senhor. O jejum, ou do jejum, como é o texto, é apenas uma ferramenta para que Jesus deixe claro que é impossível colocar vinho novo em odres velhos. É impossível costurar um remendo novo em pano velho. Mas é muito possível se alegrar, deixar de mão várias práticas quando se está na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, a lição que temos para essa noite é essa. Estejamos atentos à palavra do nosso Deus. Estejamos atentos àquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós como ensino, como disciplina, como doutrina, como direção, para que quando nos pusermos na presença dele, assim como estavam os fariseus, assim como estavam os discípulos de João Batista, não nos deixemos enganar por práticas antigas, irmãos. Que possamos desfrutar, assim como os discípulos do Senhor Jesus desfrutaram da alegria do noivo, da presença do noivo em seu meio. Precisamos ficar atentos, irmãos. O nosso Senhor, ele está próximo de voltar. Observemos a sua palavra, observemos os seus estatutos, sigamos no caminho, irmãos. A volta do Senhor Jesus Cristo está muito perto e possamos seguir conforme a sua palavra nos ensina. Vamos orar para encerrar esse momento maravilhoso na presença do nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Mais uma vez podemos estar aqui reunidos em tua presença para juntos aprendermos um pouco mais acerca dos teus ensinos, Deus. Eu quero te agradecer porque para mim tem sido um privilégio poder estudar um pouquinho mais, Senhor, me dedicar para trazer a palavra para os meus irmãos. E eu te agradeço, Senhor, porque, de fato, ao preparar esse estudo, eu não sabia ao certo em como falar, eu não sabia ao certo no que apresentar, mas a capacidade é toda tua, Senhor. Tu me capacitaste, tu trouxesse a minha mente, Senhor, a verdade acerca dessa palavra, a verdade acerca do teu evangelho. Eu te agradeço, Senhor, porque, de fato, sem ti eu não tenho condições alguma de poder falar sobre os mistérios, Senhor Deus, da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens agido, Senhor, em nosso meio, e eu te louvo, Senhor, porque tudo que tem dado certo, todas as palavras, Deus, todas as bênçãos que temos recebido nas quartas-feiras, nas quintas e domingos, em cada culto, Senhor, nós sentimos o teu toque, sentimos, Senhor Deus, a tua presença, e é muito bom para nós, Senhor, tê-lo conosco. Peço a ti perdão, Senhor, se houve alguma falha nessa pregação. Peço a ti, Senhor, que tu me perdoes, porque se há algo de errado, a culpa é toda minha, Senhor.
mas que a glória seja tua, Senhor, se essa palavra encontrou guarida no coração dos meus irmãos que escutaram. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nós assim te oramos e te agradecemos e te rendemos glória, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. A paz, irmãos.